O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admirados com seus ensinamentos. De fato, eles as ensinava com quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia, 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 aleluia. Amados e amadas, paz e bem a todos vocês Paz e bem. que também estão nos assistindo, que ouviram a palavra de Deus. Coloquemos nesta noite todos aqueles que estão em casa e que querem escutar uma palavra de vida, uma palavra de salvação. Quero também rezar por toda a família da Tati, aqui de Altamira, por toda a sua família, por você também, seus familiares. Quero rezar lá pelo estado de Alagoas, Pernambuco, aqueles que nos acompanham de São Paulo e tantos outros lugares que querem escutar esta palavra do coração de Deus. É no coração de Deus que esta palavra é tirada e é transmitida para o seu coração. Abra seu coração, deixe com que Deus possa agir na sua vida. Hoje nós temos na liturgia, é muito interessante escutar a liturgia de hoje. Como são sábias as palavras que Jesus profere. Como são sábias e feliz daqueles a quem escuta
esta palavra: religião e submissão do homem à vontade de Deus. Religião e submissão do homem à vontade de Deus. A humildade e a sinceridade agrada muito a Deus. Não são as muitas palavras que dobram o coração divino. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, confiança na busca do silêncio, na qual Deus pode agir na nossa vida e na nossa caminhada. O coração divino, mas sim o coração aonde Deus nos coloca, para que assim possamos, que esse coração fique de fato e seja de fato um coração muito aberto para acolher aquilo que é de bom, para acolher a sua palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja só em Mateus 7:21. Nem todo aquele que anda dizendo por aí, como a gente encontra nas estradas da vida, Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Lá em Mateus 7:21 está nos dizendo. Mas, meus irmãos, com estas mesmas palavras, Jesus vai nos dizer: mas aqueles que a põem em prática. Não adianta dizer que ama a Deus e faz mal ao irmão. Não adianta dizer que ama a Deus e deixa com que o seu próximo, a sua imagem e semelhança, passe fome. Por isso que nem todos aqueles que se encontram em praças públicas, nas ruas, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino dos céus serão escolhidos aqueles que colocam em prática a praxis, a palavra de Deus. Mas aqueles que a põem em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ah, meus irmãos, nós precisamos cuidar para não sermos enganados e também para não enganarmos, porque corremos os dois riscos de pensar que estamos enganando, dizendo Senhor, 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 e corremos o outro risco, religiosamente, de induzir as pessoas com essa fala. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, você que está em casa, você que está nas diversas paróquias da nossa diocese, e você também que está mais distante, mas também você que está mais perto, não se engane. Precisamos cuidar para não sermos enganados pelos falsos profetas, para não enganarmos a ninguém, porque corremos os dois riscos, não só de religiosamente nos enganarem, mas também de enganarmos a nós e aos outros. É nisto que é a sustentabilidade desta palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a abrirmos o coração. Meus irmãos, há muitas pessoas expulsando demônios em nome de Jesus, realizando milagres e curas, gritando em nome do Senhor, falando coisas lindas e maravilhosas, fazendo as pessoas chorar em nome de Jesus, porque Deus é Deus e é graça dele
está aí. Quantas propagandas nós não escutamos, ouvimos ou assistimos na televisão? Quantos falsos profetas que assim nos coloca na nossa frente, dizendo que passa no tapete vermelho e Deus cura, dizendo que vai lá e está falido e uma chuva das correntes dos empresários e sua empresa vai crescer mais. Cuidado, cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não coloca em prática. Eu diria muito mais além, biblicamente, são esses que são sepulcros vazios, são esses que são sepulcros bonitinho por fora e podre por dentro, porque usa da palavra de Deus para escravizar os menos favorecidos. São esses que prometem o céu e a terra, mas na verdade são falsos profetas, não cuidam das ovelhas. As pessoas manipulam a graça de Deus. Vá em tal canto que você vai ficar curada da sua tosse. Vá não sei aonde que você vai ficar curado do seu câncer. Vá não sei aonde que você... Jesus é o Senhor. Por isso que São Paulo diz, viver para mim é Cristo. E se nós possamos assim aprender todos a dizerem, viver para mim é Cristo, somente Cristo é o Salvador. Ah, que palavras belíssimas de Paulo, quando Paulo diz, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não colocar em prática o Evangelho de Jesus. E aí, meus irmãos, as pessoas manipuladas querem sempre uma graça imediata, fazem o uso errado do dom de Deus. Nós recebemos o dom de Deus. Se lembram da crisma? Quando formos crismados, que o nosso santo bispo diz, recebei o Espírito Santo, que é dom de Deus. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, que não é dom de fulano, que não é dom de Betânio, que não é dom de A, de B e de C, mas o Espírito Santo é dom de Deus. O bispo nos diz isso, e está também nos escrito, o Espírito Santo, que é dom de Deus. E sendo dom de Deus, possamos sim aproveitar deste dom, para que todas as coisas sejam realizadas no meio da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, é lamentável, não cabe agora julgarmos essas situações, mas cabe a nós fazermos discernimentos. Religião é colocar em prática a vontade do Pai, que estás nos céus. E como nós estamos fazendo isso? Como esta igreja do Xingu está realizando o seu projeto de colocar em prática a vontade do Senhor nessa pandemia? Como esta diocese está ajudando os menos favorecidos? Quantas cestas básicas nossa diocese já distribuiu com os menos favorecidos? O papel desta igreja hoje no mundo é fundamental, porque é uma das maiores instituições do mundo, se chama Igreja Católica, Apostólica e Romana. Aonde você chega, em qualquer parte do mundo, da Igreja Católica,
nós temos uma entidade de caridade. Nós temos uma igreja que coloca na praticidade de cada dia aquilo que diz o próprio Evangelho. Por isso que devemos colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. O discernimento começa em mim como padre, em você que está em casa. Não podemos nos tornar hipócritas. Como a igreja do Xingu, nesta pandemia, no seu silêncio, no silêncio profético, está ajudando os menos favorecidos. Quantas pessoas estão passando fome, e no nosso silêncio, com as ajudas que nós recebemos, estamos tirando tanta gente da fome. Uma igreja viva, uma igreja presente. A igreja de Jesus Cristo, aqui do Xingu, não é uma igreja parada e nem morta. Muito pelo contrário. A cada dia esta igreja, ela se coloca aos menos favorecidos, profetizando, denunciando e principalmente anunciando que Jesus é o Senhor. Meus irmãos, a religião não é somente falar de Deus, pregar o nome dEle, cantar para Ele. Religião é colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. É aí que caiamos, porque queremos que a religião da nossa vontade, a religião que nos sirva, e nos sirvamos muitas vezes da religião para dela nos promover, aparecer e buscar impor as nossas vontades e as vontades dos outros. Muito pelo contrário. Religião não é Deus está ao meu serviço, fazer o que quero. Não. Religião é a submissão do homem à vontade de Deus. Religião não é o homem subir como fizeram a Torre de Babel para crescer em nome de Deus. Religião é abaixar a cabeça, dobrar o orgulho e o soberba e as vaidades, para que em todo tempo seja sempre a vontade de Deus. Busquemos neste dia, junto com estas palavras, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que colocam em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.